lento ou acelerado. E você sabe mesmo diferenciar esses tipos? A doutora Rosália Padovani, que é endocrinologista da Santa Casa de São Paulo, já está aqui comigo e vai explicar pra gente tudinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Boa tarde para você. Tudo bem, Paula? É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Vamos lá falar sobre metabolismo, né? Que todo mundo gosta de saber. Todo mundo. Eu vou começar perguntando se é mito ou se é a realidade que o metabolismo da mulher é mais lento do que o do homem. E por quê, doutora? Infelizmente, Paula, isso é verdade. A mulher, ela tem uma tendência a ter menos massa muscular do que o homem e mais tecido gorduroso, tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele consome menos caloria do que o músculo. Então, infelizmente, é verdade. A mulher, ela tende a ter um metabolismo mais baixo do que os homens, cerca de 10 a 20% mais baixo. E isso, Paula, a má notícia é que vai piorando com a idade. Por quê? São os hormônios? Os hormônios têm relação com isso? Exatamente. Conforme a mulher e o homem vão envelhecendo, vai acontecendo uma queda dos níveis hormonais e após os 30 anos o metabolismo tende a ficar mais baixo. Então, você acredita que a cada 10 anos existe uma perda de massa magra ao redor de 10%. Nossa. Com isso, vai se sobrepondo a massa muscular, o tecido adiposo, a massa gorda e o metabolismo tende a ficar mais lento. Agora, o que define, doutora, que a pessoa tenha um metabolismo lento ou um metabolismo acelerado? Bom, cerca de 60% a 70% do nosso metabolismo, do nosso gasto calórico, vamos dizer, diário, ele é definido pelo metabolismo basal. Então, o metabolismo basal, ele tem um componente genético que a gente já herda, mas ele também é influenciado pelo sexo e pela idade, por exemplo. Cerca de 10% desse gasto calórico diário é feito através da termogênese e através do gasto de caloria que a gente tem durante a alimentação, durante a digestão e a absorção dos alimentos. E cerca de 15% a 20% é realizado com o gasto através da atividade física. Então, a atividade física, ela tem uma contribuição importante no nosso gasto calórico diário. Agora, quando a gente fala de atividade física para melhorar o funcionamento do metabolismo, a gente fala de atividade física de quanto tempo por dia, tem que ser diária, como é que tem que funcionar? Olha, Paula, tem um estudo da Carolina do Norte mostrando que ele comparou mulheres e homens até 30 anos que realizavam 30 minutos de atividade física por dia. E com outros indivíduos que não realizavam atividade física. E o que ele mostrou? Que esses indivíduos que realizavam 30 minutos de atividade física por dia ao longo do segmento do estudo, ao longo dos anos, tinham menor ganho de peso. Então, o que a gente recomenda é que de 30 a 40 minutos, 3 vezes por semana, seria o suficiente. Mas aí não aquela caminhada que eu brinco olhando vitrine, né? Não, aquela caminhada mais intensa mesmo. Mais intensa. O que a gente recomenda é que seja feito um pouco de exercício aeróbico. Então, o exercício aeróbico, ele faz com que a gente tenha um gasto de energia imediato, associado a exercício de resistência, a musculação. Porque a musculação, ela faz com que você aumente a massa magra e isso faz com que aumente o seu metabolismo basal e aí, mesmo sem fazer exercício, você acaba perdendo calorias. Agora, como é que a pessoa fica sabendo se ela tem um metabolismo mais lento ou mais acelerado? Existem alguns exames que podem avaliar o metabolismo basal, por exemplo, a bioimpedância, a avaliação da composição corporal por um aparelho que a gente chama de DEXA, que é feito no laboratório, e através de um exame chamado calorimetria. Então, com isso, a gente tem uma ideia de quanto é o metabolismo basal e de quanto mais ou menos a gente gasta por dia e o quanto a gente deve consumir. Então, a gente sabe que o ideal mesmo para quem quer perder peso é que o consumo ele seja inferior ao gasto. O que acontece é que muita gente subestima o gasto, então acha que tem um metabolismo alto, que pode comer mais, mas na grande maioria das vezes esse metabolismo ele não é tão alto. Então, a gente precisa comer menos, gastar mais e comer menos. Então, aquela pessoa que está um tempão fazendo dieta e não consegue ver o resultado, às vezes passa fome, né? Ela não sabe o motivo e pode estar ali no metabolismo, no funcionamento do metabolismo dela.
Na grande maioria das vezes é isso. Às vezes eu brinco no consultório, os pacientes chegam e falam, doutora, mas olha, eu como isso, eu faço tanto de atividade física e a gente vai avaliar o metabolismo do paciente, o metabolismo basal, e mais ou menos o que ele está consumindo é igual, às vezes até maior do que ele está gastando. E daí eu digo, olha, seu metabolismo basal é tanto. E eles ficam assustados, mas só isso eu gasto? E realmente é só isso. Isso é graças a nossos antepassados, né? Porque antigamente ter alimento era um privilégio. Então toda a nossa genética, o nosso corpo, ele trabalha a favor de armazenar energia e armazenar na forma de gordura. 1 grama de gordura fornece 9 calorias. 1 grama de músculo fornece em torno de 4 calorias. Então, o que é melhor? Armazenar energia na forma de gordura. Então, a nossa genética não sabe que hoje em dia a gente tem alimentos a rodo, que a gente tem um armário cheio, supermercado, carboidratos, né, à vontade. Então, o que acontece? Qualquer sinal que o nosso organismo tenha de que possa estar havendo perda, ele diminui o metabolismo e reserva e armazena, para que numa eventual necessidade você tenha como reagir. E quais são as consequências que a gente pode ter na saúde, além, é claro, de perder ou não peso, uma vida saudável ou não, sem saber se o meu metabolismo, de que maneira ele está funcionando? Se diz assim, para que nosso corpo funcione bem, é ideal que a gente se alimente bem, que a gente faça atividade física e que a gente tenha um metabolismo normal, vamos dizer assim. Então é importante descartar causas que podem estar levando ao metabolismo acelerado, por exemplo, o hipertireoidismo. Por exemplo, a febre pode acelerar o metabolismo. Então, o hipertireoidismo, ele causa um aumento do gasto calórico. Os pacientes que têm hipertireoidismo descompensado ficam consumidos, porque o corpo começa a gastar uma energia que ele nem tem. O hipotireoidismo, que é o contrário, ele abaixa o metabolismo. Então, antes de mais nada, se a pessoa está desconfiada que alguma coisa tem de errado, é importante que ela descarte alguns problemas de saúde que podem estar mexendo no metabolismo. E depois de fazer os exames, se tudo estiver ok, aí é rever a alimentação e começar a malhar, de fazer atividade física. E pode ser genético também? O que? O metabolismo ser lento ou mais acelerado? Sim, 70% é mais ou menos desse valor é estabelecido geneticamente, né? É definido geneticamente, conforme eu falei. E qual que seria o ideal? Assim, o acelerado é o ideal? O lento não é nada ideal? Tem um meio termo ou são só esses dois tipos que a gente tem? Não existe um ideal, existe aquele que você tem e você tem que saber conviver com aquilo. Então você sabe que todos os dias o seu gasto calórico é X, isso vem determinado geneticamente, também tem um componente do seu sexo e da sua idade. O que você pode fazer é aumentar, por exemplo, a atividade física, que vai fazer com que você gaste mais calorias por dia. Aumentar a sua massa magra, que vai fazer com que seu metabolismo basal aumente. Mas fora isso, Paulo, é comer menos e ter se uma controlar. Atividade mais saudável, isso. Um estilo de vida mais saudável. A gente nasceu assim, vai com ele até o final. Exatamente. Que a gente pode ajudar na dieta diária e também na atividade física. Sim, todo mundo questiona sobre termogênicos, né? Será que se eu comer gengibre, será que se eu tomar bastante café, eu vou aumentar o meu metabolismo basal? Então, esses alimentos termogênicos, por que eles chamam termogênicos? Porque eles aumentam a termogênese. Então, eles aumentam o consumo de energia do nosso organismo. Então, alguns alimentos, pela digestão, por exemplo, a proteína, ela consome mais caloria do que a gordura, quando ela vai ser digerida. E outros, por exemplo, como o café, que por terem cafeína, aceleram o metabolismo, aumentam a frequência cardíaca, etc. O problema dos termogênicos é que, para eles realmente terem um efeito significativo, seria necessário consumir uma enorme quantidade. Por isso, os suplementos é onde esses termogênicos são concentrados, né? E, por exemplo, se você consumir uma enorme quantidade de café que tenha cafeína, você corre o risco, por exemplo, de ter hipertensão, de ter uma arritmia cardíaca. Então, o ideal mesmo, Paula, é você se alimentar, comer pouco, várias vezes por dia e fazer exercício, porque não tem muita outra saída. Agora, isso a gente está falando tanto para quem tem metabolismo lento quanto para quem tem acelerado.
os dois termos também? Isso já para quem tem acelerado também é uma vida saudável, exercícios, ou tem alguma outra forma também de... Esse metabolismo acelerado que você está falando, eu pressuponho que você esteja dizendo do metabolismo excessivamente acelerado. Normalmente, ele é causado por algum distúrbio, né? Porque as pessoas, o que a gente acha algumas vezes é que aquele fulano, ele come e ele é magro, né? Então, será que ele tem um metabolismo? Modelos que a gente vê aí, fala, nossa, come brigadeiro, não sei o que. Então, olha, Paulo, o que eu te digo é o seguinte, que ou ele está fazendo exercício escondido e ninguém está sabendo, ou ele tem uma genética muito privilegiada, porque e que o metabolismo dele acaba consumindo mais do que ele está comendo. Mas a realidade mesmo, dura, né, que a gente fala, é que normalmente as pessoas que elas estão magras porque de alguma forma elas estão consumindo menos do que elas estão gastando. E, por exemplo, alguma doença que agora me veio à cabeça, assim, a gente tem bulimia, a gente tem anorexia, enfim, elas podem mudar o funcionamento do metabolismo? Não, ele sempre vai ser igual, mas ela consumir quase nada, de repente uma pessoa que tinha um metabolismo ideal e tal, mas passa a não se alimentar de nada, isso pode modificar o funcionamento do metabolismo? Com certeza. A anorexia, a bulimia são distúrbios alimentares, onde de alguma forma a pessoa se priva do alimento, então ela vai deixar de comer, então ela acaba fazendo um jejum muito prolongado, né? E aquilo que eu expliquei anteriormente, toda vez que o nosso organismo percebe que não está entrando alimento, a primeira forma de defesa é reduzir o gasto calórico. Então o metabolismo, ele cai. Então, isso é uma forma de defesa que vem por conta dos nossos ancestrais. Quando não tinha alimento, o que o nosso organismo fazia? Parava, reduzia as atividades para que esperasse uma próxima oportunidade onde iriam se encontrar alimentos para repor. Então, é a mesma coisa. As pessoas anoréxicas que não comem ou as bulímicas que comem e em seguida vomitam, elas acabam ficando muito tempo em jejum. Isso faz com que o metabolismo abaixe, sem contar todos os outros riscos envolvidos, né? De hipoglicemia, de alteração de hidroeletrolítica, por exemplo, queda do sódio, do potássio, com risco de arritmia cardíaca e até morte, né, Paulo? Tá certo, doutora, obrigada, então não adianta. Mais uma vez, se quando a gente fala de saúde, acaba sendo a dica essa, né? Não seja um sedentário, faça atividade física e se alimente de forma saudável. E tome bastante água, a gente esqueceu de falar disso, mas é muito importante. Também para o funcionamento do metabolismo. Quanto por dia? 2 litros? Tá 2 litros de água por dia. 70% do nosso corpo é líquido, né? Então a gente precisa da água para que tudo funcione bem. Então, 2 litros de água por dia seria o ideal, que todo mundo pudesse consumir. Tá certo, obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer é nosso. Agora, 2h49, a gente vai